Pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. Seu coração de servo se revela em pequenos atos que outros nem pensam em fazer, como quando Paulo reuniu gravetos para acender um fogo, a fim de que todos se aquecessem após o naufrágio. Ele estava tão exausto como qualquer outro, mas fez aquilo que todos precisavam. Nenhuma tarefa está abaixo de você quando você tem um coração de servo. As grandes oportunidades estão normalmente camufladas entre as tarefas menores. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Não busque realizar grandes tarefas para Deus. Então somente faça as coisas não tão grandes e Deus o designará para qualquer coisa que Ele queira que você faça. Mas antes de tentar o extraordinário, tente servir normalmente. Sempre haverá mais pessoas dispostas a fazer grandes coisas para Deus do que pessoas disponíveis a fazer pequenas coisas. A corrida para a liderança está apinhada de candidatos, mas o campo é amplo para os dispostos a ser servos. Algumas vezes você serve de baixo para cima, aqueles que possuem autoridade, e algumas vezes você serve de cima para baixo, aqueles que se encontram necessitados. Em ambos os casos, você desenvolve o coração de servo quando está disposto a fazer o que for necessário. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Os servos concluem suas tarefas, cumprem suas responsabilidades, mantêm suas promessas e levam a cabo seus compromissos. Não deixam de um serviço feito pela metade e não desistem quando perdem o incentivo. São confiáveis e dignos de crédito. A fidelidade sempre foi uma qualidade rara. A maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso. Elas firmam compromisso de forma casual e então os quebram pela razão mais fútil, sem nenhuma hesitação, remorso ou arrependimento. Todas as semanas, igrejas e outras organizações são obrigadas a improvisar, porque os voluntários não se preparam, não apareceram, nem mesmo ligaram para dizer que não viriam. Todas as semanas, igrejas e outras organizações são obrigadas a improvisar, porque os voluntários não se prepararam, não apareceram, nem mesmo ligaram para dizer que não viriam. As outras pessoas podem contar com você? Existem promessas que você precisa manter, votos que precisa cumprir ou compromissos que precisa honrar? Isso é um teste. Deus está testando sua fidelidade. Passando nesse teste, você estará em boa companhia. Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Daniel, Timóteo e Paulo foram chamados servos fiéis de Deus. E ainda melhor, Deus prometeu recompensar sua fidelidade na eternidade. Imagine como será no dia em que Deus lhe disser: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel ao lidar com essa pequena quantia, portanto, agora darei a você muito mais responsabilidades. Vamos celebrar juntos. A propósito, servos fiéis jamais se aposentam. Eles seguirão servindo fielmente enquanto viverem. Você pode se aposentar de sua carreira, mas nunca se aposentará de servir a Deus. Os verdadeiros servos mantêm a discrição. Servos não se promovem nem chamam atenção para si mesmos. Em vez de agir para impressionar e se vestir para o sucesso, eles usam um avental de humildade para servir uns aos outros. Sendo reconhecidos por seus serviços, eles humildemente aceitam, mas não admitem que a notoriedade os distraia, desviando a atenção de seu trabalho. Paulo expôs um tipo de serviço que aparenta ser espiritual, mas que é, na verdade, apenas uma simulação, um show, um ato para atrair atenção. Ele chamou isso de estar servindo à vista, servir para que as pessoas fiquem impressionadas com quão espiritual nós somos. O pecado dos fariseus. Eles transformavam o auxílio às pessoas, a generosidade e até mesmo a oração em espetáculo para os outros. Jesus detestava essa atitude e alertou: tenham cuidado de não praticar seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. A autopromoção e a atividade de servir não se misturam. Os verdadeiros servos não agem pela aprovação e pelo aplauso dos outros. Vivem para uma plateia como uma única pessoa. Como Paulo disse: se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Você não achará muitos servos verdadeiros, sendo o centro das atenções. Na verdade, sendo possível, eles evitam isso.
Eles se satisfazem em servir silenciosamente nas sombras. José é um grande exemplo. Ele não atraiu atenção para si, mas serviu discretamente a Potifar, a seu carcereiro, ao padeiro e ao copeiro do faraó, e Deus abençoou sua postura. Quando o faraó o elevou a uma posição de importância, José ainda manteve o coração de servo, até mesmo com seus irmãos que o haviam traído. Infelizmente, muitos líderes de hoje começam como servos, mas terminam como celebridades. Eles se tornam viciados em atenção, sem tomar consciência de que estar sempre sob os holofotes, deixa a pessoa cega. Você pode estar servindo no anonimato, em algum lugar pequeno, sentindo-se desconhecido e sem valor. Ouça, Deus o pôs onde você está para um propósito. Ele conhece o número de fios de cabelo que há em sua cabeça e sabe o seu endereço. É melhor você ficar no seu lugar até que ele faça a opção por mudar você. Ele o avisará se quiser que você vá para outro lugar. Seu ministério é importante para o reino de Deus. Quando Cristo se manifestar novamente na terra, vocês também serão manifestos com Ele em glória. Por agora, contentem-se com o anonimato. Existem mais de 750 halls da fama nos Estados Unidos e mais de 450 publicações do tipo Quem é Quem? Mas você não irá encontrar muitos servos verdadeiros neste lugar. A notoriedade não significa nada para os servos verdadeiros, porque eles sabem a diferença entre ser proeminente e ser importante. Existem vários atributos proeminentes do seu corpo, sem os quais você não poderia viver. As partes escondidas de seu corpo é que são indispensáveis. O mesmo ocorre com o corpo de Cristo. O serviço mais importante é, frequentemente, aquele que não é visto. No céu, Deus irá recompensar abertamente alguns de seus servos mais desconhecidos, pessoas das quais nunca ouvimos falar na terra, que orientaram crianças emocionalmente perturbadas, limparam idosos que sofriam de incontinência, cuidaram de pacientes com AIDS e serviram de milhares de maneiras que desconhecemos. Sabendo disso, não desanime quando seu serviço for desconhecido, nem for notado. Persista em servir a Deus. Lancem-se no trabalho do Senhor, confiantes de que nada que vocês façam para Ele seja perda de tempo ou de esforço. Mesmo o menor serviço é reconhecido por Deus e recompensado. Lembre-se das palavras de Jesus. E se, como meus representantes, vocês derem até mesmo um copo d'água fria a uma criança, serão seguramente recompensados. 33º dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. Sirva a Deus quando sirva aos outros. Memorize esse versículo. Se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente serão recompensados. Mateus capítulo 10, versículo 42. Medite nessa pergunta e a responda por escrito em seu caderno de anotações. Qual das 6 características dos verdadeiros servos é a mais desafiadora para mim? Deus o abençoe e até amanhã.